A paz de Deus, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Estou aqui mais este dia para compartilhar com todos vós um versículo do dia. Momento esse em que todos já esperam a comunhão, para juntos nós meditarmos em cima de um versículo. Versículo esse que vem aleatoriamente, mas todos os dias vem nos dando alegria e sabedoria em cima desses versículos. É uma maneira que eu encontrei de fazer a minha parte no ID que diz nas Escrituras Sagradas. Ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Essa é minha parte no ID. Compartilhar de um versículo todos os dias com todos vós diante dessa câmera. Então é muito gratificante saber que o irmão ou a irmã fica na comunhão aguardando, mesmo sabendo que é apenas uma maneira de compartilhar e criar o hábito de estar lendo as Escrituras. Não é forçando ninguém a ler, não é tentando substituir o culto, nada disso. É apenas uma maneira que eu encontrei de um ajudar o outro. O irmão me ajuda, eu ajudo o irmão a estar adquirindo conhecimento em cima da palavra de Deus, através do versículo do dia que é compartilhado aqui, no meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Juntos, na comunhão, chamemos a vinheta. Solta a vinheta. Sol da Justiça, Sol da Justiça, temos a... Deus seja louvado. Eu gostaria de pedir para que os irmãos abrissem no livro no capítulo 10 de Esther. O versículo é o 3. Diz assim, vamos ler juntos e ver o que a gente consegue extrair desse versículo, o máximo que a gente adquire em sabedoria através desse versículo. Diz assim: porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Aleluia, glória a Jesus. Vamos repetir, irmãos. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda a sua nação. Irmãos, vamos ver o que a gente consegue adquirir e extrair desse versículo juntos, na mesma comunhão. Basta seguir o mesmo raciocínio. No final desse vídeo tem a outra parte, que é a reflexão do dia. Muito linda também hoje. Os irmãos aguardam no final do vídeo, desse vídeo do versículo, tem mais uma paradinha e nós entramos com a reflexão, para que a gente possa meditar também. Então vamos juntos ver o que a gente extrai desse versículo, irmãos. Veja, do anonimato, Mardoqueu se tornou o terceiro homem em autoridade no gigantesco Império Persa. Isso é história, irmãos. Sabedoria ganhada através da leitura. Se não fosse a sua fé em Deus, ele teria sido mais um que passara pela vida e não fizera nada de importante. O que nos diferencia, destaca e nos faz aparecer é o nosso amor ao Senhor e à sua palavra. Louvado seja Deus. Ao sermos rejeitados pela sociedade, isso significa que somos de Deus, pois o mundo sempre odiará
aquele que faz a vontade do Altíssimo. Louvado seja Deus. Veja, seguindo a linha do raciocínio, irmãos, o Altíssimo tem um propósito em tudo o que acontece com aqueles que são dele. Não importa se hoje você tem sido abandonado, discriminado e humilhado. Isso já ocorreu e ocorre com os nossos irmãos pelo mundo. No entanto, para nós serve de sinal de que somos filhos de Deus e incomodamos Satanás, e também de lição que jamais devemos rejeitar. O Senhor sabe que precisamos dos ensinamentos dele muito em breve. Aleluia. Irmãos, após ter sido investido de tão grande autoridade, Mardoqueu mostrou que realmente era de Deus, não se esquecendo do seu povo. É comum vermos muitos políticos abraçando os eleitores na época da campanha eleitoral. Porém, depois de terem sido eleitos, escondem-se de quem lhes deu o mandato, de quem os elegeu. Já aqueles que de fato são servos de Deus, servos do Altíssimo, sabem que foram eleitos para representar o povo e por isso estão sempre em contato com quem os elegeu. Aleluia, Santo Deus. Veja que nós, trazendo a palavra, através da nossa sabedoria dada por Deus, nós trazendo a palavra para os dias de hoje, nós podemos fazer um comparativo. A palavra diz que Mardoqueu também foi agradável para com a multidão dos seus irmãos. Ora, não há outra maneira de sermos em relação aos nossos irmãos, a não ser agradáveis. Sendo eleitos ou não, devemos ser gentis para com todos e principalmente para com os da família da fé, os nossos irmãos e irmãs na fé. Temos que ter muito carinho, compreensão, dedicação e atenção. Em muitos casos, os irmãos em Cristo nos aconselharão e nos darão toda a assistência. A Bíblia declara que quem não ama o seu irmão que vê, não amará o Senhor que não vê. Salvo erro, está em 1 João, capítulo 4, versículo 20. Veja, irmãos, não importam seus projetos pessoais ou familiares. O homem de bem sempre procura o melhor para as pessoas e por isso é reconhecido como amigo do povo. Contudo, conhecemos indivíduos simpáticos e alegres, os quais aparentam ser amigos de todos, mas não têm uma boa conduta, gostam de corrupção e só se candidatam para se lucupletar à custa do errado, do dinheiro público, das facilidades que o cargo político lhe dá. Aleluia, glória a Deus. E esses irmãos não merecem o seu voto. Veja, Mardoqueu, no entanto, trabalhava para a prosperidade de toda a nação. Assim devem proceder os cidadãos de bem. Se a nação prosperar, todos prosperarão e usufruirão dessa riqueza. Ora, quando não há recursos a serem aplicados, as ruas ficam esburacadas, os bueiros não são limpos, faltam policiais para dar segurança, os hospitais carecem dos bons profissionais da saúde, dentre outros problemas. Na verdade, todos nós temos obrigação de fazer o bem.
Veja, nós estamos apenas e simplesmente trazendo o versículo que fala do reinado de Mardoqueu para os nossos dias, onde reina a corrupção, o proveito do dinheiro público, por conta de nós não termos eleitos com compromissos firmes com Deus. Irmãos, ao mostrar o que foi feito a Mardoqueu, o Senhor está nos ensinando, a vocês e a mim, que jamais temos de nos insurgir contra as orientações divinas. A fidelidade desse judeu fez com que Ramã, o homem de malignos planos contra o povo de Deus, pagasse o preço da sua maldade. Irmãos, eu espero que o versículo de hoje tenha trazido clareza para o irmão, para a irmã, em o irmão entender que nós estamos no mundo, vivemos no mundo, mas não pertencemos a ele. E é responsabilidade nossa, perante aos nossos irmãos na fé, sermos pacientes, bondosos, verdadeiros, termos lisura em tudo que fazemos, sermos transparentes. Quando o mundo só oferece falsidade, corrupção, inverdade, malícia, prevaricação, o mau uso da máquina pública, o mau uso do dinheiro público, faltam escolas, faltam médicos nos hospitais, falta tudo, irmão, por conta de um mundo que hoje está nas mãos do adversário. Nós, como os cristãos, como diz o versículo, somos muitas vezes excluídos do mundo porque nós não fazemos a imagem que o mundo quer ter. Nós somos um povo diferente, um povo que anda firme, reto na justiça, sem politicagem, sem interesse no poder público, que corrompe, que faz com que o ser humano cada vez mais deixe de depender de Deus e passe a depender do dinheiro. E nós, cristãos verdadeiros, que servimos a Deus, nós temos que nos isolar desse tipo de conduta que o mundo oferece. É esse o versículo, é isso que o versículo de hoje passa em conhecimento e sabedoria. Porque o judeu Mardoqueu foi o segundo depois do rei Assuero, e grande para com os judeus, e agradável para com a multidão de seus irmãos, procurando o bem do seu povo e trabalhando pela prosperidade de toda uma nação. É um modelo que hoje, infelizmente, nós não temos. Esse é o versículo do dia, que eu compartilho e deixo com todos vós, para a vossa apreciação, vossa reflexão e vosso entendimento. Buscai no Senhor um entendimento maior, porque eu só vou até onde Deus me dá a oportunidade de estar junto com todos vós partilhando. É só isso que nós temos que fazer, o id, levar a palavra a toda a criatura. Fazer com que a palavra chegue ao maior número de pessoas possível. Irmãos,
Esse é o versículo do dia que eu compartilho com todos vós, não em meu nome nem por merecimento, mas é no nome de Jesus Cristo, que é bendito e é eterno. Amém. Peço a todos que se sentiram comunhão no vídeo, cliquem em curtir, favoritar, compartilhar, principalmente se inscrever. Para que essa obra de evangelização continue, se faz necessário que haja maior número de inscritos. Por isso eu peço a sua inscrição. Entre, veja o vídeo, se inscreva para receber um novo vídeo amanhã. Hoje, dia 2 de outubro de 2015, sexta-feira, já princípio de final de semana. Irmãos, aguardo todos vós nessa mesma comunhão amanhã para um novo versículo nesse canal, no meu, no seu, no nosso canal de evangelização Sol da Justiça. Deus abençoe a todos e a paz de Deus. Aguardem que no próximo bloco venha a reflexão. Deus seja louvado. Amém. Paz de Deus, irmãos, vamos ao nosso momento de hoje da reflexão do dia, para que o irmão ou a irmã guarde na mente mais uma história onde a gente tira proveito de todo o contexto, a gente tira um aprendizado. A reflexão de hoje tem como tema a janela. E é assim: conta-se que dois homens, ambos gravemente doentes, estavam no mesmo quarto de hospital. Um deles podia sentar-se na sua cama durante 1 hora todas as tardes, para que os fluidos circulassem nos seus pulmões. A sua cama estava junto da única janela do quarto. Já o outro homem tinha de ficar sempre deitado de costas. Os homens conversavam horas a fio. Falavam das suas mulheres, famílias, das suas casas, dos seus empregos, onde tinham passado as férias. E todas as tardes, quando o homem da cama perto da janela se sentava, ele passava o tempo a descrever ao seu companheiro de quarto todas as coisas que ele conseguia ver do lado de fora da janela. O homem da cama do lado começou a viver à espera desses períodos de 1 hora, em que o seu mundo era alargado e animado por toda a atividade e cor do mundo do lado de fora da janela. A janela dava para um parque com um lindo lago. Patos e cisnes chapinhavam na água enquanto as crianças brincavam com seus barquinhos. Jovens namorados caminhavam de braços dados por entre as flores de todas as cores do arco-íris. Árvores velhas e enormes acariciavam a paisagem, e a tênue vista da silhueta da cidade podia ser vista no horizonte. Enquanto o homem da cama perto da janela descrevia isso tudo com extraordinário pormenor, com riqueza de detalhes, o homem do outro lado do quarto fechava os seus olhinhos e imaginava a pitoresca cena. Um dia, o homem perto da janela descreveu um desfile que ia a passar. Embora o outro homem não conseguisse ouvir a banda,
ele conseguia vê-la e ouvi-la na sua mente, enquanto o outro senhor a refratava através de palavras bastante descritivas, com riqueza de detalhes. Dias e semanas passaram. Uma manhã, a enfermeira chegou ao quarto trazendo água para os seus banhos e encontrou o corpo sem vida do homem perto da janela, que tinha falecido calmamente enquanto dormia. Faleceu como um passarinho. Ela ficou muito triste e chamou os funcionários do hospital para que levassem o corpo. Logo que lhe pareceu apropriado, o outro homem perguntou se podia ser colocado na cama perto da janela. A enfermeira disse logo que sim e fez a troca. Depois de se certificar que o homem estava bem instalado, a enfermeira deixou o quarto. Lentamente e cheio de dores, o homem ergueu-se, apoiando no cotovelo para contemplar o mundo lá fora. Fez um grande esforço e lentamente olhou para o lado de fora da janela, que dava, afinal, para uma parede de tijolo. O homem perguntou à enfermeira o que teria feito com que o seu falecido companheiro de quarto lhe tivesse descrito coisas tão maravilhosas do lado de fora da janela. A enfermeira respondeu que o homem era cego e nem sequer conseguia ver a parede. Talvez ele quisesse apenas dar-lhe coragem. Irmãos, irmãs, há uma felicidade tremenda em fazer os outros felizes, apesar dos nossos próprios problemas, nossas próprias provas, nossas próprias lutas. A dor